2 Samuel capítulo 6. Segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Vou dar um descanso, pode assentar. O nosso ano, vou só explicar aqui, porque todo culto de virada a gente fala sobre o tema do ano, né? E o tema do ano é Ano da Comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, eu não vou falar sobre esse ano ainda da comunhão nesse culto, porque Deus me direcionou uma palavra, e eu acredito que essa palavra será oportuna para nós. Cremos que o Senhor vai falar conosco por intermédio desta palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram a casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi lida nessa noite. Pedimos ao Senhor que transmita aos nossos corações o recado que há nela contido, a revelação das Escrituras. Abra o nosso entendimento, que a nossa mente, o nosso coração esteja somente em Ti. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido dos leitores bíblicos. É um texto onde muitas pessoas também se perguntam por que um homem morreu se ele tentou ajudar. Acabamos de ler um texto no qual Davi, ele buscava a arca do Senhor de volta para a terra de Israel. E a Bíblia diz que eles colocaram a arca num carro, e os bois estavam andando, o boi tropeça, a arca iria cair no chão, o homem que estava perto da arca estende a mão para a arca não cair, e o homem que estende as mãos para a arca não cair,
tentando ajudar, foi morto pelo Senhor. É umas coisas inexplicáveis, mas nós vamos ver o contexto e vamos aprender. O que é a arca do Senhor? Se nós olharmos lá em Gênesis, Êxodo, capítulo de número 25, Deus manda construir a arca do Senhor. Um instrumento, um baú. Linemara, pode projetar aí para nós a arca do Senhor. Ela vai colocar aí a foto da arca de Deus. E a gente pode ver que, olha como que era a arca do Senhor. Um baú de madeira, de 1,20 m por 90 de altura, tinha 2 querubins por cima, e Deus mandou o povo de Israel construir esse instrumento. Para que Deus mandou então o povo de Israel construir a arca? Para que Deus pudesse habitar no meio do povo, para que Deus viesse e habitasse no meio do povo. Dentro da arca continha 3 coisas: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná que caiu do céu no deserto. Qual era a intenção de Deus ao construir a arca? Aonde a arca fosse levada, Deus estaria ali com o povo. Se você olhar a peregrinação do povo todinha no deserto, 40 anos que eles passaram, tinham maior cuidado, zelo com a arca do Senhor. Quando a nuvem se movia, primeiro que ia mexer era o tabernáculo, onde estava a arca. Eles mexiam então a arca de Deus, tiravam ela do lugar, e assim Deus caminhava com o seu povo, simbolicamente falando. Deus habitava no meio do povo por intermédio da arca. Ele estava ali e a sua presença se materializava ali. E aqui a gente pode perceber que Davi está trazendo a arca. Ele está trazendo a presença de Deus. Mas essa história então começa em 1 Samuel capítulo 3. O que está dizendo em 1 Samuel capítulo 3, versículo 3? A Bíblia nos ensina que quando Deus vai chamar Samuel, Samuel estava no templo, onde estava a arca do Senhor. Antes que as luzes se apagassem, antes que eles viessem a dormir, Deus vai chamar Samuel. Chama Samuel, vocês lembram? 1 Samuel capítulo 3, dizendo: Samuel, Samuel. Ele vai até Eli, achando que era Eli que estava chamando, mas era Deus chamando Samuel. A arca estava no templo. 1 Samuel capítulo 4, nesse tempo, quem era o sacerdote? Eli. Quem eram os filhos? Ofni e Finéias. Eles ali habitavam no templo, e eles viviam de maneira pecaminosa. Eles viviam de uma maneira dissoluta. Eles viviam no pecado. Eli não repreendia os seus filhos, deixava os seus filhos fazer o que queria, mas a arca de Deus estava lá. O povo de Israel estava corrompido, porque quando o sacerdócio está corrompido, o povo se corrompe. Então 1 Samuel capítulo 4, eles vão sair para uma batalha. Contra quem? Os filisteus. Eles vão lutar, e eles se colocam em ordem de batalha contra os filisteus, e a Bíblia diz que eles lutam aquela noite, eles lutam aquele dia. E quando Israel peleja contra os filisteus, 4.000 homens morrem. Fala comigo, 4.000. 4.000 morreram. Por que morrem 4.000 pessoas? Porque Israel estava corrompido, a casa de Deus estava corrompida, o altar estava corrompido, o povo de Deus não tinha comunhão com Deus, o povo não tinha relacionamento com Deus.
Aí eles pensaram: vamos lutar mais uma vez com os filisteus. O que a gente precisa fazer? Trazer a arca de Deus para a guerra. 1 Samuel capítulo 4. Eles vão dizer o seguinte: vamos para a guerra, vamos nos colocar de pé, traz a arca de Deus para nós, porque certamente, ei, olha para mim aqui, a Bíblia diz que eles estavam pensando, a presença de Deus estando no nosso meio, a presença de Deus estando na guerra, nós venceremos. E eles pegam a arca de Deus, Eduardo, e levam para a guerra mais uma vez. Quantos homens estão nessa guerra? 30.000. Muito mais, aliás. Mas quantos vão morrer? 30.000. Eles pegaram a arca de Deus e disseram: ela representa a presença de Deus, ela representa o favor de Deus, ela representa a manifesta presença do Senhor. Então vamos pegar a arca e levar para a guerra, certamente vamos vencer. O que aconteceu? Israel perdeu mais uma batalha, 30.000 homens foram mortos, e naquele dia Israel saiu envergonhado. Os filisteus capturam a arca. Quem morre nessa guerra? Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, morreram numa batalha, porque estavam em pecado, não tinham reverência com as coisas de Deus. Sai um homem e vai até Eli: eu vim trazer uma notícia. Qual notícia? Eli estava sentado na cadeira, e a Bíblia diz que ele já era velho, farto em dias, e era muito pesado, e ele estava sentado na cadeira. E quando o homem traz a notícia que os filhos deles morreram e a arca de Deus foi capturada, Eli caiu para trás e morreu também. Uma das noras estava grávida, ela deu à luz ao filho, e o nome do filho foi chamado Icabô, porque significa foi-se a glória de Israel. A arca capturada, a presença de Deus foi embora. O que os filisteus fazem? Capítulo 5 de 1 Samuel. Eles pegam a arca de Deus, simbolizando a presença de Deus, e levam e colocam no seu território, no templo de Dagon, um Deus desconhecido, um Deus que não era vivo. O que acontece? Vamos deixar aqui no templo de Dagon, tinha uma estátua enorme dentro do templo. O texto vai dizer que na manhã seguinte, quando eles foram lá olhar se estava tudo bem com a arca estava bem, mas Dagon estava caído. O Deus desconhecido, um Deus que não é verdadeiro, se prostrou diante da arca de Deus. Vou falar de novo. Um Deus desconhecido, um Deus que não é verdadeiro, diante da presença de Deus, ele se dobra, ele se rende, ele se prostra. Aí o texto vai dizer que no outro dia, aí eles levantaram Dagon, e no outro dia eles foram lá de novo conferir. E quando eles chegam lá no templo de Dagon, está lá a arca de Deus, e Dagon está caído de bruço, prostrado, sem a cabeça e sem as pernas. Nada pode deter a presença de Deus. Nada pode com a presença de Deus. Ei, olha aqui para mim, nada pode com a presença de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: nada pode deter quem tem a presença de Deus. Então 1 Samuel capítulo 6, Dagon se prostra. Capítulo 5 ele se prostra. Capítulo 6, a cidade inteira é ferida por tumores, porque a arca de Deus foi colocada lá, e eles ficaram doidos com aquilo. A cidade inteira está ferida de tumor, é porque nós trouxemos a arca de Deus e ela está no nosso meio. A presença do Deus de Israel está no nosso meio. Então toda a cidade foi ferida de tumores. O que eles pensaram? 1 Samuel capítulo 6, eles falam assim: vão dar um jeito e mandar embora essa arca. Quem está aí? Tem alguém aí comigo? Capítulo 6, eles vão pegar a arca, vão pegar um carro de boi, vão pegar os bois, vão pôr em cima, vão fazer alguma oferta de sacrifício e vão empurrar os bois, vão tocar os bois, que eles vão sumir com essa arca daqui. E assim eles fazem. Sabe o que eu acho interessante? Eles querem tirar
a arca de Deus, porque ela estava causando problema no seu território. Eles vão colocar, os filisteus vão colocar a arca de Deus em cima de um carro de boi, e vai tocar o boi e falar assim: vai embora. E ele vai para onde? Para o lugar que lhe é devido. Até o boi sabe o caminho. Aí elas seguem para a terra de Israel, porque a presença de Deus vai para onde é o lugar. A presença de Deus vai para... Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Os bois vão levar a arca direitinho. Eles vão sair berrando, mugindo no caminho. Eles vão sair berrando e mugindo no caminho, e ninguém mostra o caminho. Os bois vão ser guiados. E chega a Bet-Semes, uma cidade de Israel. Chegou no lugar bom. Não, ainda não é suficiente. Depois a arca passa para Kiriat Jearim. Isso em 1 Samuel capítulo 7. Quando ela chega em Kiriat Jearim, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 7 que eles pegam a arca e colocam ela na casa de Abinadab. Vocês estão aí, gente? Colocou a arca na casa de Abinadab. Então Samuel, ele vai fazer uma restauração de confissão de pecado com o povo, de arrependimento, para que a presença de Deus voltasse. Só que a arca de Deus ficou lá como símbolo, na casa de Abinadab. O texto vai dizer que a casa de Abinadab, a arca fica lá 20 anos. Quantos anos? 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Só que agora Davi, ele tem uma intenção de trazer a arca para o lugar certo. A presença de Deus precisa estar no lugar certo, que é a terra de Israel. E Davi, como rei, e Davi como um homem de Deus, como um homem que tinha sede de Deus, ele tem esse intento no coração. Então, de 1 Samuel capítulo 7, a casa de Abinadab foi depositada a arca, nós pulamos para 2 Samuel capítulo 6, aonde 20 anos se passaram, e Davi vai buscar a arca da casa deste homem, para levar para a terra de Israel. E o texto vai dizer: Davi tornou a juntar todos os escolhidos de Israel, um número de 30.000. Olha que interessante. Davi reúne o povo. Qual a intenção de Davi? Trazer a arca de volta. Fale para a pessoa que está do seu lado: você precisa ter um coração como o de Davi, buscar a presença de Deus de volta. Você pode procurar nas Escrituras, você vai ver homens como Moisés, lá em Êxodo 33, que ele vai dizer assim: Deus, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Deus, eu quero ver a sua glória. 40 dias orando no monte. Você vai ver gente como Elias, que oram desesperados, buscando a Deus, profetas de Deus, homens de Deus. Mas se tem um homem na Bíblia que me inspira e que tem sede por Deus, é Davi. Oh, meu amado, como nós precisamos aprender com esse homem. De todos os erros de Davi, algo que mais me encanta na vida de Davi é a sede que ele tinha por Deus. E aqui eu começo a pregar dizendo: como vai a sua sede por Deus? Como está o seu anseio pelas coisas de Deus? Se tem alguém na Bíblia que me inspira, pastor Miguel, a olhar o exemplo dele, a sede que ele tinha, era Davi. Porque dos 150 salmos que existem nas Escrituras, 73 foram Davi que escreveram. E você vê salmos de Davi com intimidade, relacionamento com Deus. Um deles é Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença todos os dias da minha vida. No santuário de Deus. Você vai ver Davi escrevendo no Salmo 42, dizendo: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me verei, estarei diante do Senhor. Davi no Salmo 42 dizendo que ele estava como terra seca, árida, precisando da chuva do Senhor.
Você vai ver no Salmo 132, verso 3 e 4, Davi dizendo assim, ó: eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, eu não vou repousar na minha cama, eu não vou dar repouso aos meus olhos, enquanto eu não encontrar um lugar para o poderoso de Jacó. Davi estava dizendo assim: enquanto eu não encontrar lugar para a arca de Deus vir, eu não sossego. Aí quando ele peca lá, ele faz toda a ruaça que ele tem que fazer. Dos grandes pedidos de Davi, de muitos que ele poderia fazer, é: Deus, eu quero te fazer um pedido, nas minhas palavras, tá? Não retires de mim o teu Santo Espírito. O que Davi estava preocupado? Com o que Davi estava preocupado quando ele pecou contra Deus, gente? Não é se ele ia perder a coroa, não é se ele ia perder a fama, não é se ele ia perder o dinheiro, não é se ele ia perder amigos, não é se ele ia perder as coisas. O que Davi está preocupado? Ele está preocupado com a presença de Deus. O Deus Altíssimo pode tirar tudo de mim, Senhor, mas não deixe a tua presença embora. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você pode levantar a mão que eu vou liberar. Você pode perder tudo esse ano de 2024, mas se a presença de Deus for com você, todas as coisas estão garantidas. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Se tem a presença, tem todas as coisas. Aleluia. O que nós precisamos é da presença. Fale para 1 ou 2 ou 3 aí do seu lado, para ele não dormir. Você precisa da presença. Você precisa ansiar a presença. Você precisa buscar na presença. Pode me tirar tudo. Tirou dinheiro, não vai fazer falta. Tirou amigos, não vai fazer falta. Tirou coisa, não vai fazer falta. Mas se tirar a presença, você vai sentir. Porque a tua presença é tudo que nós precisamos. É a presença de Deus que nos move, é a presença de Deus que nos motiva, é a presença de Deus que nos anima a caminhar, é a presença de Deus que faz o nosso culto ser diferente, é a presença de Deus que faz a gente acordar na segunda-feira e dizer: eu estou cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas eu tenho a presença de Deus. Você vai enfrentar batalhas esse ano, você vai enfrentar lutas esse ano, mas uma coisa não vai te faltar. O que é, pastor? A presença de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus. Então Davi vai se ajuntar. E eu ainda estou no versículo 1. Davi vai ajuntar quem? Olha o texto: os escolhidos de Israel. Tem escolhido aí? Davi vai ajuntar um povo dizendo assim: vão reunir, porque os escolhidos vão trazer a presença. Se tem alguém que tem que começar, é a liderança. Diáconos, vocês são responsáveis da presença. Líderes de célula, pastores, louvor, anfitriões, líderes de ministério. Se tem alguém que tem responsabilidade de trazer a presença, somos nós. O pastor se vira, o pastor ora, o pastor faz. A responsabilidade é do reino, não é nossa. Não é só do pastor, é nossa. O que Deus deseja falar com isso? Davi está reunindo, porque sozinho ele sabe que ele não consegue. Você pode até ter boas intenções, mas sozinho não dá. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos ajuntar. E Davi vai chamar os escolhidos, porque só os escolhidos vão trazer a presença. Os escolhidos estão na oração, os escolhidos estão na vigília, os escolhidos estão nos montes, os escolhidos estão na escola dominical, os escolhidos estão nas células, os escolhidos estão aí, eles estão, e o desejo deles é pela presença. E ele reúne, porque Davi sabe que apesar que ele ter homens às suas ordens, ele vai reunir os capitães, os líderes do povo, todo mundo, e vão levar a presença. Olha a intenção de Davi, maravilhosa. Verso 2: dispôs com todo o seu coração, dispôs com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da arca da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzaiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Davi está cheio de boas intenções, sim ou não? A coisa que Davi está fazendo é certa ou não é? Sim ou não?
O que Davi está fazendo é corretíssimo. A intenção do coração de Davi é maravilhosa. Ele tem sede porque quer trazer a presença de Deus. E alguns capítulos anteriores, Davi vai ser nomeado rei de Israel. A promessa que foi feita lá em 1 Samuel capítulo 16. Ungido por Samuel. Aí aqui, agora ele entra com a morte de Saul no último capítulo de 1 Samuel. Depois ele é nomeado rei. E qual a intenção do monarca Davi? Primeira coisa, antes de fazer qualquer reforma, antes de organizar qualquer coisa, nós precisamos trazer a presença de Deus para o centro. E aonde que a arca de Deus está? Na casa de Abinadab. Foi posta lá há quanto tempo? Há 20 anos atrás. Então vamos lá, vamos buscar a arca de Deus, porque Deus precisa estar no centro da nossa vida. Deus precisa estar no centro da sua vida. Ele precisa tomar o primeiro lugar, a primeira parte. Aí eles, só que apesar de estarem de boas intenções, com sede, tudo certinho, Davi vai cometer erros. E a gente precisa aprender com os erros. Qual o primeiro erro no versículo 3? Eles colocam num carro novo. Vocês lembram que eu falei aqui? Que quando a terra dos filisteus, o texto vai dizer que eles vão levar a arca em cima para os bois levarem a arca. Quem vai construir um carro? Os filisteus. Eles constroem um carro, Vinícius, e mandam o boi ir. E ele vai, deu certo. Mas os filisteus não é povo de Deus. Os filisteus não têm informação de como carregar a arca, mas Davi tinha. Pega isso aqui. Os filisteus vão colocar a arca em cima de um carro de boi e vão tocar o boi e vai dar certo. E Davi, primeira coisa que ele está querendo fazer, buscar a arca e colocar ela em cima de um carro novo. Davi cheio de boas intenções, fazendo coisa errada. Como assim, pastor? Quem coloca a arca em carro novo são os filisteus. E não tem jeito, isso aqui vai pegar para nós. Não tem jeito de trazer a presença imitando as coisas que o mundo faz. Quem está fazendo isso? Os filisteus. Não tem modismo, não tem coisas novas, não tem coisas iguais ao mundo. Cristão tem princípio, e princípios precisam ser obedecidos. Aleluia. Davi vai imitar o modelo do mundo e vai dar errado, cara. Davi vai imitar os filisteus e vai dar errado. Davi vai imitar o modelo porque lá deu certo, os bois foram porque eles não têm nenhuma informação. Ah, porque o ímpio está fazendo, está dando certo. Não é porque o ímpio está fazendo, você pode fazer. E Davi vai trazer a arca, mas ele está fazendo algo errado, porque ele está imitando o modelo dos filisteus. Se você deseja viver a presença de Deus, com a presença de Deus, pare de imitar o mundo. Pare de querer ser igual ao mundo. Pare de querer usar roupa igual ao mundo. Para de querer falar igual ao mundo. Para de querer andar igual ao mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa. As coisas desse mundo vão passar. Mas tem uma promessa que só a palavra de Deus permanece. Nós precisamos entender no nosso coração. Se você quer viver na presença de Deus e ter a presença de Deus no ano de 2024, não procure as coisas do mundo. Não queira imitar o mundo, não queira falar igual ao mundo. Não, ande com Deus, da forma de Deus. Qual era o modelo, pastor? O modelo era assim, descrito lá na lei, que para carregar a arca tinha que juntar os sacerdotes e os levitas. Olha que interessante. Os sacerdotes e os levitas vão pôr ela no ombro. Você está achando que para trazer a presença de Deus tem facilidade? Por isso que o seu culto é frio. Por isso que o seu culto é fraco. Você não vem de casa cultuando, não. Você está lá ligado na Globo, vendo tudo de errado. Aí quando chega aqui quer sentir a presença.
Você está vivendo uma vida de todo dia, Netflix, internet, Instagram. Aí quando chega na igreja, ué, o pastor foi mal hoje. O pastor não foi mal. A palavra de Deus permanece a mesma. O louvor sempre é o mesmo. O louvor é para Ele, a glória é para Ele. Nós é que estamos sendo igual ao mundo. Sinto o poder de Deus nessa palavra. Não tem como viver com a presença de Deus se nós queremos fazer como o mundo. Aí a gente vem vivendo a nossa vida, não ora, não busca, não lê, não jejua, não faz nada. Aí acha que domingo à noite é suficiente. Angu de um dia só não engorda cachorro magro. Você está achando que você está vivendo só de culto domingo à noite? Vai dar errado. Uma hora para. Você sabe o que eu aprendo aqui? Tem gente que acha que o reino de Deus é com facilidade. E Deus está se agradando. Os músicos, sem consagração, sem orar, sem jejuar, sem ter uma vida santa, vai subir aqui para transmitir algo. Cadê a presença de Deus? Se você não orar, não jejuar, não pagar o preço, não acontece nada. Você vai cantar, igual todo mundo canta. Esses dias eu vi a final do The Voice e os homens cantam. Canta mesmo. E mexe até com a nossa emoção. Mas sem comunhão com Deus. Mas se nós tivermos comunhão com Deus, irmão, você dá uma notinha, eu canto tudo errado, tudo não tem afinação, mas canto. Mas quem tem a presença de Deus, ele abre a boca, a unção vem, a glória de Deus vem, o poder de Deus vem, a graça de Deus vem. Irmão, é porque você está na presença. Deixa eu olhar a hora aqui, senão nós... O que Davi está fazendo? A coisa certa da maneira errada. Tem muitos cristãos fazendo o que é certo da maneira errada. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, Caim, ele vai fazer o que é certo, porque ele leva a oferta, igual todo mundo oferta. Mas a oferta dele vai ser reprovada. Não somente a oferta dele, mas ele foi reprovado. O que ele está fazendo? Fazendo a oferta da maneira errada. Outro exemplo, Torre de Babel. Fazendo a coisa certa da maneira errada. A intenção era unir, mas para a sua própria glória. Outra coisa, Ananias e Safira, eles vão ofertar da maneira errada. Então eu te pergunto, santificar é errado? Não. O ruim é quando nós usamos a santificação no legalismo. Você dá dízimo errado? Não. Errado é quando você dá dízimo para fazer uma troca com Deus. Você querer envolver nas coisas da igreja é errado? Não. O ruim, o errado, é quando nós envolvemos para desencargo de consciência. Ou seja, nós fazemos as coisas para Deus, legal, da maneira errada. E Deus não quer você no ano de 2024 fazendo as coisas para Ele, que são corretas, da maneira errada. Fale para o irmão que está do seu lado. Deus não quer ver você fazendo as coisas corretas da maneira errada. Versículo 4. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, saltérios, tamborins e pandeiros e com símbolos. Eu penso, irmãos, olha só, um tempo novo na vida de Davi. Davi, ele vai pegar a arca e vai levar. Davi coloca em cima do carro e vai todo mundo festejando. Oh, que maravilha. Pensa só o som que eles estavam fazendo. Tamborim. Esse nem sei o que é esse pau de faia. Toda sorte de instrumento. E apitando, e cantando, trombone, e não sei o que lá. E estão lá. E Davi se alegrando. Porque a intenção de Davi era boa, estava fazendo da maneira errada. Você pode estar até se alegrando. Você pode até estar se divertindo. E Davi estava desse jeito. Davi se alegrava.
Davi, ele olhava e via: que coisa boa que eu estou fazendo. Não adianta nós fazermos as coisas certas da maneira errada. Você pode até se alegrar, você pode até achar: nossa, que maravilha, Deus está se agradando de mim, Deus está impactado comigo. Deus está olhando do céu e dizendo assim: vai dar errado. E a gente às vezes entra numa furada e fala assim: eu estou muito alegre. A pessoa, quer ver, eu vou usar um exemplo. A pessoa pega uma sociedade, aí ela usa a sociedade com ímpio. Aí a Bíblia diz que luz e trevas não combinam. Aí no início da sociedade a pessoa pensa assim: oh, que maravilha, glória a Deus, eu abri um negócio com fulano de tal. Aí Deus olhando do céu fala assim: vai dar errado. Porque Deus tem princípios e precisam ser obedecidos. Aí beleza. Enquanto Davi dançava, pastor Evo, tudo bem. Porque tem gente, irmãos, olha só, olha aqui para mim. Tem gente que quando vê a sua vida, até o versículo 5 é uma maravilha. Você está dançando, está se alegrando e fala assim: nossa, que vida boa do fulano de tal. Mas na hora que dá errado, eles querem até matar o sujeito. Porque Davi está indo com essa intenção, e a intenção boa da maneira errada, e se alegrando, fazendo a coisa certa. Oh, glória! E quando olha para a vida de Davi, dando glória, aleluia, Deus bom, eu estou trazendo a arca, que coisa boa. Deus olhando do céu dizendo: vai dar errado. Cuidado, você quebra princípios e as coisas vão dar errado, e não vem culpar Deus. Olha o versículo 6. Quando chegaram à érea de Nacon, estendeu a mão à arca do Senhor e a segurou, porque os bois tropeçaram. Qual é o problema aí? O boi vai tropeçar. Elas estão no carro de boi, o boi está indo direitinho até um período, tudo ok. Mas vai chegar um momento que o boi vai tropeçar. E quando o boi tropeça, que é o problema. Você abriu mão de princípios lá atrás. Aí o texto vai dizer que Uzá vai tentar ajudar pastor Miguel. Eu não vou deixar a arca cair, não. Na hora que ele encostou, a arca ficou e ele ficou também. Morreu Uzá. Deus feriu Uzá. Aí eu fico pensando: mas Deus mata desse jeito? Mata. Vocês lembram lá em Josué capítulo 6? Acã, quando ele escondeu os despojos, e Deus havia dado uma ordem que não era para ninguém pegar nada. Acã fala assim: eu olhei a capa babilônica, olhei as coisas de ouro que tinha, eu vou pegar, vou levar e vou colocar dentro da minha barraca. Está lá escondido, ninguém está vendo. Aí Israel vai sair para a batalha, vai perder, vai morrer gente. Aí Deus fala com Josué: coloca todo mundo de frente, faz a pergunta: tem coisa errada no meio do povo? O que aconteceu com Acã? Foi apedrejado, morreu ali. Por quê? Deus permitiu o desobediente morrer. Davi está fazendo a coisa certa da maneira errada. Agora Uzá vai tentar ajudar e ele vai morrer. Por que ele vai morrer, pastor? Porque o líder não está comprometido com as ordens dadas ao povo de Deus. Olha o versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Porque agora morreu gente. Davi agora está pensativo e fazendo a pergunta: como é que a arca vai vir a mim? Como é que eu vou trazer a presença de Deus? Guarda isso. Davi queria a presença, mas estava fazendo do seu jeito. Davi queria a presença, mas estava fazendo do jeito do mundo. Davi queria a presença, mas não estava obedecendo aos princípios de Deus.
Guarda 3 coisas aí no seu coração. Você pode até desejar a presença, mas não é do seu jeito, não é do jeito do mundo, e é obedecendo os princípios de Deus. Primeira coisa que precisamos ter no nosso coração para o ano de 2024. Você quer que Deus te abençoe? Fecha essa língua, fecha a boca. Quer que Deus te abençoe no ano de 2024? Para de fofocar. Quer que Deus te abençoe no ano de 2024? Ande nos princípios de Deus. Caminhe com o Senhor. Princípios com Deus são inegociáveis. Ele não negocia princípios. Aí você olha para o sujeito, um dia está na igreja, no outro dia está no mundo. Por quê? Ele vem negligenciando princípios há tempo. Ele deixa de orar, ele deixa de buscar, daí os dias o mundo entra nele, e depois que o mundo entra nele, acabou. Está brincando. Então Davi, ele quer a presença, ele tem a intenção boa, mas está fazendo do jeito dele, está fazendo do jeito do mundo, e está fazendo sem os princípios. Guarde isso. Princípios com Deus são inegociáveis. Se está escrito lá é para obedecer. Aí a gente quer sucesso. Oh meu Deus, aí eu vou conjecturar aqui, trazendo para os nossos dias. Eu vou lá no culto da virada, e quando orar lá eu vou receber a minha bênção de 2024. Irmão, se a sua vida não mudar, não adianta nada. Amanhã é outro culto. Você está aqui porque entende que Provérbios 16, verso 3 diz: consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Você está aqui porque você está consagrando a sua primeira parte ao Senhor. Isso é maravilhoso. Mas isso não vai mudar se a sua vida não mudar. Davi está querendo a presença. Aí eles vão levar a arca para onde? Para a casa de Obed-edom. Está feito, hein? 20 anos ficou em Abinadab. Olha a casa de Obed-edom. Não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, mas levou para a casa de Obed-edom o geteu. Pode ir. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E o Senhor abençoou e toda a sua casa. Aí eles falaram com Davi: Davi, Deus está abençoando muito a casa de Obed-edom e tudo que ele tem. Agora é momento, vamos buscar a arca. Versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro cevado. Olha a maneira de Deus. Agora Davi está fazendo a coisa certa, da maneira certa. Andou 6 passos, parou e sacrificou. Porque para trazer a presença tem que fazer da maneira de Deus. E eu quero liberar uma palavra aqui sobre 4 áreas da sua vida. Primeiro, para a sua vida. Quer trazer a presença? Amém ou não amém? Quantos querem a presença aqui? Olha para esse irmão, vê se ele está com cara de quem quer a presença. Primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Como é que você anseia pela presença de Deus, se a sua vida espiritual está toda desorganizada? Você não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer o devocional, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para estar diante de Deus, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para estar com Deus. Aí você quer a presença? Não, vamos lá. Primeira coisa, quer a presença de Deus? Amém ou não amém? Organize a sua vida espiritual. Tenha tempo para orar, tenha tempo para ler, tenha tempo para estar na igreja, há tempo para todas as coisas. Eu acho engraçado que o tempo dos crentes nesses últimos dias só está para fazer as coisas deles, de Deus não. Marca aniversário no dia da igreja, marca noivado, marca confraternização no dia da igreja, mas no dia dele não, porque o meu dia é o meu dia, mas o dia do Senhor eu posso furar. Então comece hoje, ou comece 2024, organizando a sua vida espiritual. Qual a lista das suas prioridades? Coloca amanhã lá, senta. Qual o horário que eu tenho para buscar Deus? Qual o horário que eu preciso encontrar com Jesus? Qual o horário que eu tenho para ler a Bíblia? Primeira coisa, quer a presença na sua vida, sim ou não? Organize a sua vida espiritual. Tenha tempo para todas as coisas. Segunda coisa,
Quer a presença de Deus na sua família? Vocês estão muito fracos. Não está querendo a bênção de Deus na família, não. Comece estruturando a sua família. Como você quer a presença de Deus em sua casa, se a sua casa está toda desestruturada? Os princípios lá na sua casa estão invertidos. É do jeito de Deus. Irmãos, não é o que eu acho, não. É o que a palavra acha. É o que a palavra diz. É o que o Senhor disse. Não é os nossos achismos. Não é o que eu penso. Não, mas eu encontrei um jeito de criar os meus filhos. Eu encontrei com o coach tal, o fulano de tal. Ele ensina maravilhosamente os filhos. Por que você não vai para a Bíblia? A gente precisa entender que para nós termos a presença de Deus dentro da nossa casa, precisamos organizar primeiramente a nossa família. Existem famílias que estão todas desestruturadas. É assim, ó. A mãe manda no pai e o filho manda na mãe. Aí quem está governando a casa? Quem está governando a casa? Uma criança. Isso é sério. A mãe está mandando no pai e o filho está mandando na mãe. Aí quando olha, quem está governando aquela casa? Uma criança. Se você inverter os papéis da sua casa, não tem bênção de Deus lá. Precisa ser do jeito de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, vida espiritual, organize. Casa, princípio segundo a palavra de Deus. Terceiro, vida financeira. Quem quer a presença de Deus na vida financeira? Olha, como é que vocês gostam de trem financeiro? Da família, meia dúzia. De Deus, 3. Aí quando eu falei do financeiro, oh, glória. Vou falar até de novo. Quem quer uma bênção financeira aí? Aí vocês ficaram mais tímidos agora. Irmãos, pensa direitinho. O cara compra mais do que ganha, gasta mais do que ganha, estoura o cartão de crédito, sai comprando tudo que vê e tal, todo desorganizado. Aí está falando assim, não sobra dinheiro para eu dar dízimo, o dinheiro é muito pequeno. Aí você olha o celular do sujeito, 7 mil. Aí não honra Deus com dízimo, com a oferta. Não honra o Senhor, como é que vai ser abençoado? Toda semana está com uma roupa nova, está sempre inovando, está sempre nos melhores lugares. Não que você não tem que fazer isso, tem, mas primeiro lugar é o Senhor. Aonde você organiza as suas prioridades, Deus será com você. Você sabe quanto você gasta? Você anota o que você gasta? Você quer uma bênção financeira? Organize-se na vida financeira. E último, quer uma bênção na igreja? Quer que essa igreja, eita glória, quer que essa igreja seja cheia da presença de Deus? Tem princípios de Deus para nós. Obediência. Não podemos andar naquilo que pensamos, não podemos andar naquilo que imaginamos. Precisamos andar na palavra, obedecendo a palavra, honrando a palavra, amando a palavra, primazia a palavra, enriquecendo na palavra, estudando a palavra, trazendo a palavra para o nosso dia a dia. E o que é, pastor? Sua vida será abençoada, irmão. Se você levar a palavra de Deus para a sua vida, não é do seu jeito, para a sua vida, tudo certo. Eu espero que você entenda o que eu estou trazendo aqui nessa noite. Porque depois Davi, ele vai pegar da maneira certa e ele vai levar a arca. Ele vai trazer a presença de Deus da maneira certa. Com o quê? Sacrifício, obediência e renúncia. Guarde essa palavra. Para que tenhamos um 2024 cheio da presença de Deus, é necessário obediência, renúncia e sacrifício. Fique de pé no seu lugar. Ei, agora eu quero que ninguém ande, por favor. Só as irmãs do louvor vão vir para cá. Se as crianças puderem vir para a gente cantar junto com as crianças, pode trazer as crianças para cá. Aleluia.
Você vai orar ao Senhor nessa noite, em cima dessa palavra que foi ministrada nessa noite, para trazer a presença de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Como é que traz, pastor? Com obediência, com sacrifício, com renúncia. Eles vão sacrificar a cada 6 passos que eles dão. Os 6 primeiros passos que eles dão, eles sacrificam diante de Deus. E ali eles vão levar a arca de volta. No capítulo posterior, Deus vai fazer uma aliança com Davi. Quer uma aliança com Deus? Faça as coisas do jeito de Deus e não do seu jeito. O que nós necessitamos é da presença. O que nós necessitamos é da graça de Deus. E eu não estou falando da onipresença não, gente, porque Deus está em todo lugar. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Eu estou falando da presença manifesta de Deus. O que é isso, pastor? A presença onde você tem um favor de Deus. O que é isso, pastor? Aonde você coloca a mão, Deus é com você. Aonde você está, Deus é com você. Aonde você está, a unção de Deus é na sua vida. Por quê? Você tem a presença manifesta de Deus. Quem tem a presença manifesta de Deus, quando Ele impõe as mãos no enfermo, o enfermo é curado. Quando Ele impõe as mãos no endemoniado, o endemoniado é liberto. Quem tem a presença manifesta de Deus, aonde Ele está, a presença de Deus está com Ele. Quer ver um exemplo? Jesus chegou, Ele não falou nada. Olha que maravilha. A presença de Deus vem, Ele atravessa o mar, chega do outro lado. Quem grita? O endemoniado. Sabe por quê? Porque quando a presença chega, os demônios têm que sair. Você vai chegar na sua casa, se você fizer uma aliança com Deus aqui hoje, você vai chegar na sua casa, os demônios vão sair de lá. A situação difícil bate em retirada. A presença de Deus vem sobre a sua vida. Senhor, nós oramos nessa noite. Nós te damos graças, nós te glorificamos por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus, queremos bendizer ao Senhor, porque Tu és fiel. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Nossa vida depende do Senhor. E nós queremos nessa noite chamar pela Tua presença. Você pode convidar a presença de Deus aí e dizer: eu quero trazer a Tua presença de volta. A minha vida está seca, a minha vida está sem graça, a minha vida está sem destino, minha vida está sem rumo, mas eu preciso da presença manifesta de Deus. Se você precisa dessa presença, comece a clamar agora, comece a buscar agora, comece a invocar agora, comece a chamar por Ele agora. Deus, nós necessitamos da Tua presença. Eu reconheci que não é do meu jeito, eu reconheci que não é da minha forma, eu reconheci que não é do meu jeito. Eu quero a Tua presença. Eu poderia estar em qualquer outro, mas Tua glória, Tua presença, tentei me esconder por medo de não, mas Tua glória, Tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia ouvir a igreja cantar. Eu poderia estar em qualquer outro. Tentei me esconder. Cante isso. Fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia
seus olhos e diga: atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. 2024 será o ano da presença de Deus. Erebaracala, vai a sé, anjuquenere vai a sé. Aleluia! Cante isso, atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. E um dia conto agora, um dia conto agora vale mais que Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Pode colocar o cronômetro, por favor. Ele baraia, jai sou keneia, kelebia sai, chubidasse calai, tubarasaia, alaido, perevaia, les e andará. O Senhor passeia em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Nós estamos na tua presença, Deus. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar. Você pode louvar ao Senhor aí nessa noite. Oh Deus, nós estamos em 2024 na tua presença. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. Oh Deus. Oh, cante ao Senhor. Exalta o teu nome, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que... Pode cumprimentar, dá um abraço aí no seu irmão. tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Com todo o meu ser. Não vai embora não, hein? Tudo que tens feito, Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. ei, te agradeço. Meu Senhor, Você pode agradecer ao Senhor levantando as suas mãos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Agradeço, Jesus, te agradeço.
Deixa eu falar com vocês. Eu quero agora, eu sei que vocês estão cumprimentando e é maravilhoso isso, mas eu quero agora que você dobre o seu joelho. E durante 3 minutos nós vamos orar, entregando o nosso ano ao Senhor. Você pode nesse momento dobrar o seu joelho e agradecer ao Senhor por esse ano, tanto pelo ano que passou, quanto pelo ano que está por vir. Eu quero ver as crianças orando, dobrando o joelho. Você aí, dobra o seu joelho no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Santifique o Senhor o seu ano. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Glória, nós entregamos a Ti o nosso ano de 2024, Senhor. O que nós pedimos nessa noite não é bênçãos, não é riqueza, não é prosperidade. O que nós pedimos é a Tua unção, é a presença do Senhor sobre nós, é a Tua presença, como Davi buscou a Tua presença. Oh Jesus, é a Tua presença, é a Tua presença. Alabadá, serebere candaré. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Deus. Que seja o nosso ano consagrado a Ti. Que seja o ano de 2024 santificado ao Senhor. O que nós mais precisamos Jesus. Vai levantando e cantando assim, ó. Te agradeço, meu Senhor. Vai, só o coral, vai. Eu te agradeço, te agradeço. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu vou liberar vocês, tá? Hoje ainda. A gente estava lá em casa e antes da gente vir, a gente reuniu com o André e com o Felipe. E a gente sentou lá na sala. E a gente falando com eles de Deus, que a gente estaria na igreja para agradecer ao Senhor por mais um ano. E a gente naquele momento assim, a gente separou para orar. E eu disse assim, a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. E aí eu falei, o Felipe vai fazer a oração dele, o André vai fazer a dele, a Natália vai fazer, e eu vou fazer a minha. E o Felipe pegou para orar. E o Felipe disse assim, Senhor, eu te agradeço, porque nós temos dinheiro para ir no mercado. Te agradeço porque essa semana nós foi no Bob's. Te agradeço porque nós trocou de carro.
pedi ao Senhor que abençoasse. E o André entrou orando, dizendo: Senhor, abençoa o meu avô, a minha avó, meus tios, minha mãe, meu pai. Uma oração diferente. A Natália orou diferente. E eu fiz a oração de agradecimento. Por que eu estou contando isso aqui? Porque apesar de nós termos bênçãos para contar, como poder ir no Bob's, ir no mercado, trocar de carro, isso não é bênção perto da salvação. Aí sabe por que eu estou contando isso aqui? Porque eu tenho uma bênção maior para contar. No ano de 2006, eu entrei pelas portas dessa igreja, virei o ano pela primeira vez aqui. E a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando eu pedi para cantar esse louvor, te agradeço por me libertar e me salvar. Não tem bênção maior do que a salvação no Evangelho. Seu ano pode ter sido difícil, terrível, endividado, com problema, com enfermidade, mas eu tenho uma palavra de Deus. Você tem motivo de sobra para agradecer. A salvação de Deus está sobre a sua vida. Você pode levantar suas mãos e agradecer. Aleluia! Te agradeço por me libertar, por ter morrido. Só quem experimentou a salvação. Eu te agradeço. Te agradeço. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? O maior presente você já tem: salvação. Aleluia. Eu vou dar a bênção final, mas eu quero que vocês, pelo menos 50 abraços. A gente vai continuar cantando. E todos os domingos eu vou lá para a porta, mas hoje eu vou ficar aqui. E quem sentir no coração de me dar um abraço, será um prazer. Tá bom? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo, desde agora e para sempre. A igreja diz amém.